Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Que sangria, que dia que foi hoje. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Quer dizer, quem sabe essa sexta a gente faz um programa, porque talvez precise. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa que começa agora. Nesse primeiro gráfico, nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange OKEx. Lembram da época que nós estávamos aos 9k alguma coisa? Aquela época, ontem, estávamos então abandonando aí a casa dos 10k, rumo aos 9k5, fundo do canal, e passamos por ele como se fosse um tapete, com vontade, caímos da árvore, chegamos aos 7k8, já vamos comentar isso mais adiante. Eu avisei, eu disse que podia cair aos 7k7, nós colocamos isso no alerta Wild Horse, nós vamos mostrar isso aí para vocês a seguir. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. Antes, mais uma vez, talvez esse último dia sem volume. O volume, então, que tinha abandonado, aí o ativo veio de uma vez só. Nós vamos ver isso aí nas exchanges, é um troço fascinante. Nossa expectativa para o final do dia de hoje, 9k7, evidentemente, dado o fechamento do dia anterior. Então, o que acontece? Toda essa diferença de preço que nós estamos tendo agora, em torno de 1.200 tethers desse momento, e pro fechamento, quem sabe um pouco menos, então 1.000 tethers, toda essa diferença é volume e movimentação que veio apenas após o fechamento de ontem. Então isso é tudo dado extra que vai além da projeção. Se o que tivesse vindo hoje estivesse de acordo com o que vinha vindo nos últimos dias, nós estaríamos em 9k7. Então dá para ter uma ideia da pressão vendedora que a gente teve, uma pressão que nos derrubou aí mais de 10% na cotação diária, com uma estimativa otimista para o fechamento do dia de hoje. Então o intervalo admitido estaria 9k5, 9k8, evidentemente nós vamos fechar aí bem abaixo disso, quem sabe aos 8k6, então a gente teve aí uma pressão vendedora que derrubou em 10% a estimativa aí do fechamento diário. Nós estamos naqueles momentos, mas a gente já tinha comentado, é o padrão que a gente viu em novembro do ano passado, oscilações com amplitude decrescente em torno de um ponto. Esse ponto na época era os 6k5, aqui agora 10k5, volatilidade, volume decrescendo, desaba com volume. Exatamente o mesmo padrão, a diferença, e por sorte, por enquanto, não chegamos naquela profundidade, estamos no 7k7, o mercado hoje está diferente, interessantemente, praticamente um ano depois, 10 meses, o mercado é outro, ele tem mais compostura e ele está conseguindo sustentar os preços aos 7k7, não precisa, ele pode descer mais, mas aparentemente até o momento fizemos um fundo aos 7k7, subimos aos 8k8, aliás, tudo isso nós publicamos com antecedência no Alerta Wild Horses, vamos mostrar para vocês a seguir. Então dá uma olhada no outro ativo que a gente tem para vocês. Hoje é terça-feira, dia de Ripple. O Ripple, então, nós avisamos aqui, se a Bitcoin perdesse o 10k, as alts em especial, as que tinham subido bastante, teriam gordura para queimar, como se diz, assim o dissemos. É o que está acontecendo aqui. Foi até os 32, está retornando aí até os 26, 25, tranquilamente vai cair, 24, perdeu aí fazendo novos fundos. Essa é a realidade, então, das alts que tiveram uma elevação aí bastante grande e estão pagando isso aí agora. A gente viu o EOS chegou aos 2,5, chegou a 2,4, então teve uma queda aí fantástica aí de mais de 30% no dia de hoje, aliás, uma excelente oportunidade de compra. Então, nós vemos aqui as alts ali então devolvendo aqui, evidentemente a Ripple já tinha começado essa movimentação já antecipadamente, né? E a EOS fez isso praticamente de uma vez só hoje, e outra que também fez um recuo muito forte
Ethereum e Litecoin, Bitcoin Cash também, nós vamos ver isso no mercado agora. Pessoal, excelentes oportunidades de compra estão aparecendo em excelentes coins. Então, vamos ficar atento. Nossa expectativa para o final do dia de hoje no Ripple, 25 centavos. No intervalo admitido dos 24 aos 25. E a gente vê aqui uma correlação praticamente zero entre preço e volume. Vai ser interessante, praticamente todas vão estar com uma correlação negativa nos próximos dias. A gente vai acompanhar ali tarjas azuladas aqui, verticais no fundo desses gráficos. Essa é a nossa expectativa. E aí nós vamos para o nosso giro mercado agora. Começamos aí com CoinMarketCap. Nesse momento aqui, o benchmark da Bitcoin 8K5, aliás, vamos dar um refresh aqui, porque pode ser que mudou, tá mudando, 8K7 subindo, e Ethereum 169, então apanhou bastante, chegou aos 166 tinha sido o fundo aí da movimentação anterior. Ripple 24, segurou no fundo histórico. Bitcoin Cash acima dos 200, excelente, ela podia ter ido aos 180, como nós falamos, tá? 229. Tether na quinta posição, antes estava na quarta. Isso aí é sinal de sangria nas alts, né? De uma maneira geral no mercado. Litecoin 57, a gente está tendo aí boas coins a excelentes preços. EOS 2,87, hoje estava a 2,40, bateu em 2,40 na Binance, tá? Claro, a gente não dá recomendação de compra, mas a gente aproveitou e montou uma posição aí no mercado futuro para o final do ano em EOS por um valor excelente. Então a gente está muito feliz e contando aí com uma recuperação justa aí desse valor para a casa dos 3 e era isso. E a Binance Coin, nós falamos aqui, ela perdendo a casa dos 20, ela pode chegar na casa dos 10. A Binance Coin ela está vinculada à saúde da Binance e isso está perdendo movimento. A gente está vendo aí a Binance em dificuldades aí em função da regulamentação que está sendo exigida nos Estados Unidos e 25% dos clientes são americanos. E quantos por cento da movimentação é desse cliente? A gente não sabe, mas isso aí então prejudica a circulação de dinheiro dentro da exchange e isso aí prejudica então a atratividade dessa coin. Vamos dar uma olhada no volume. O volume então todos aí com volumes estupendos, excelentes altas, BitMEX 6.4 bi nas últimas 24 horas. Para quem vinha aí com volumes na casa dos 1.8, 2, 6.4, está excelente. Binance 2.1 bi, para quem estava aí na casa dos 700, 800 milhões. OKEx 2.1 bi também, idem Huobi, até tu, Brutus, quem ficava nos 500, 600 milhões, agora ainda ao 1.8. E as demais, a gente procura aqui Bitforex 1.5. Quem mais? IXX 976, IXX ficando para trás então um pouco. Vamos dar uma olhada então no mercado diretamente aqui da Binance Bitcoin cotada em Tether. A gente vê aqui os preços da Bitcoin então brigando aqui na casa dos 8K6, na realidade está numa região estreita aí que vai dos 8K6 até os 8K7. Essa região aqui, ela tem segurado os preços aí por enquanto. Então a gente vê o fundo aqui que eles fizeram aos 7K8, exatamente aqui o fundo aos 7K8, provavelmente aqui uma ordem iceberg. A gente agradece aí ao benfeitor que segurou a onda literalmente, e aí nós tivemos então uma recuperação a partir dali. Por que a gente fala iceberg? Quando tem valores redondos, a gente pode ver o low aqui 7.800 tethers, então isso aí tipicamente é uma ordem iceberg colocada nesses valores redondos, provavelmente aí uma ordem gigantesca, dá para ter uma ideia aqui do tamanho do candle. Nós estamos aí no tempo de 5 minutos. Então, em 5 minutos, nós saímos dos 8K4 e fomos aos 7K8. Então, nós estamos falando aí de mais de 600 tethers ou $600, como queiram, em 5 minutos. Tá? E essa movimentação toda terminou, então, nas mãos aí, ou num iceberg, à la Titanic, talvez um pouco mais rápido, e nós tivemos a partir dali uma recuperação e ali teve as grandes oportunidades então para assumir posições compradas
pensando aí em prazos maiores, tá? Então, rapidamente a gente teve uma recuperação bem elástica aqui aos 8K2 e a partir dali o mercado, então, começou a raciocinar, a reagir e a se posicionar de novo. Então, aí tu começa aquela briga, não, nós vamos voltar a cair, não, nós vamos subir. A gente fez um estudo gráfico aqui, está mostrando aqui para vocês, a gente já divulgou isso aí antecipadamente aí no nosso Alerta Wild Horse. Então, a gente está mostrando aqui as retas que teriam que ser rompidas e praticamente foram todas elas rompidas com volume, então, em especial aí na confirmação do rompimento. E aí agora nós estamos aqui na região dos 6K, aí agora fazendo um leve recuo, estamos abaixo do corpo aqui do candle de alta maior anterior, a 8.624, estamos aí aos 8.615 e então a gente tem que aguardar a definição da direção. Nós acreditamos aqui numa recuperação, mas é possível sim um recuo e esse recuo pode acontecer até os 8K2, tá? Essa aqui é a nossa visão. Então isso aí acontecendo, a gente já alerta vocês, isso aqui vai derrubar então as alts que subiram bastante, em especial aqui EOS, a gente mostra aqui para vocês, se recuperou bastante, chegou a fazer um fundo logo acima do 2,40 e subiu, então ele pode entregar aí parte da valorização que ele vem tendo aí nas últimas horas, mas hoje é dia de Ripple. Antes de mostrar o Ripple, a gente mostra aqui a Litecoin, que também caiu bastante, ela vinha da casa dos 64, 66 e recuou até os 56, então boas oportunidades aí de negociação estão aparecendo e claro, hoje é terça-feira, dia de Ripple, vamos carregar o Ripple aqui, esperar ali a carga dos dados e aí a gente mostra para vocês então o gráfico de 5 minutos para ter uma ideia do que aconteceu. O Ripple então chegou a recuar até os 21 centavos e aí voltou até os 24, então ele tem uma boa possibilidade de voltar até os 26, pode ver que é uma queda mais limitada porque boa parte da valorização a gente viu no gráfico e ele já devolveu. Agora o EOS então ele ainda não tinha feito essa devolução, ele estava na casa dos 3,60, ele conseguiu recuar até os 2,40, foi 30% aí de queda, mais 35% praticamente, então uma excelente movimentação baixista, uma excelente janela de entrada. Nós fizemos isso, não estamos recomendando, apenas comentando ali como é possível aproveitar esse tipo de oportunidade. Vamos dar uma olhada então no volume da Bitcoin. Começamos aqui com o dia, para ter uma ideia do que aconteceu hoje. Nós tivemos hoje os últimos 3 dias juntos, em termos de volume de negociação. Na semana, nós estamos aí, passamos da metade da volume negociado na semana anterior e mal terminamos aí o segundo dia, nem terminamos ainda o segundo dia. Então, bastante expectativa com volatilidade. Então a questão toda é a seguinte, a pergunta que a gente tem que responder é: a queda terminou sim ou não? Se a queda terminou, nós fizemos um fundo ao 7K8. Isso não quer dizer que a gente não possa revisitá-lo. Isso não quer dizer que a gente não possa revisitá-lo. A gente pode sim revisitar esse fundo, senão ele parte dele. Então a gente está numa região aqui onde é possível sim novos recuos e a gente tem que ter cuidado. Do contrário, a gente deve gradualmente aí recuperar a casa dos 9K5 e aí sim, a partir disso então 9K7, fazer um salto, então começar a fazer testes aos 10Ks novamente. Esta é a expectativa. Ela se baseia no seguinte: se o volume diário, vamos voltar para cá, se o volume diário continuar elevado, a gente deve continuar uma movimentação baixista. Mas se o volume começar a recuar, aí o que acontece? Na nossa opinião, evidentemente, a pressão vendedora diminui, o mercado se normaliza e ele começa a voltar então para patamares que ele está mais acostumado aí a operar, que é a região dos 10K. Ele deve convergir para lá, mas a gente tem que ter um pouco de paciência. Agora, se ele cair mais, se ele cair de novo aqui aos 7K8, 7K7, onde nós falamos que ele ia virar, nós falamos que ele ia cair até o 7K7, caso ele perdesse ali aquela região, os últimos suportes deles aqui, a gente disse na nossa análise de ontem, nós estamos perdendo a última LTA, perdendo a LTA, isso abre caminho para quedas ao 7K7. Foi exatamente isso que aconteceu. Lógico, nem em sonhos nós imaginávamos que ia ser tão rápido aqui como as quedas que nós tivemos aí no dia de hoje, tá? E aí, então, a gente está com essa expectativa aí de recuperação.
é bastante possível, mas a gente tem que então aguardar e deixar o mercado operar. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal do Ripple, a gente está bem abaixo aqui do fundo histórico, tá? A gente imaginou que o fundo histórico tinha sido preservado, não foi. O fundo histórico aqui estava aos 24,6 e nós chegamos aqui aos 21,13, isso é péssimo, tá? Infelizmente, né, em função da Ripple ter um valor muito baixo, poucos centavos, então são um percentual bastante grande, mas como ele já vinha devolvendo aí boa parte da queda que ele teve nas últimas 2 semanas atrás, 10 dias atrás estava nos 31, então uma queda aos 21 é uma queda desastrosa, porém uma recuperação aí da queda de hoje, ela é uma recuperação pequena, uma recuperação de 10%, nós estamos falando aí de 2 centavos. Antes de terminar a nossa análise, a gente mostra aqui para vocês, então, como nós conseguimos colocar hoje, às 11h52 da manhã, 11h52 da manhã, nós comentamos a perda deste nível no tempo de candle de 1 hora, abre espaço para a queda aos 7K7. E nós estávamos falando aqui, nos aproximamos do fundo atingido na queda desde os 12K aos 9K4, que é esse fundo aqui, essa linha horizontal maior. Essa linha é o nosso último suporte que foi feito aqui quando nós caímos dos 12K, a gente fez fundo aqui. Essa linha nós estávamos nos aproximando. Isso nós publicamos às 11h51. Às 11h52, um minuto depois, nos aproximamos do fundo atingido na queda desde os 12K, aquela linha branca horizontal, aos 9K4+, ou seja, logo acima dos 9K4. A perda desse nível no tempo de candle de 1 hora abre espaço para a queda aos 7K7, e exatamente isso aconteceu, 3, 4 horas antes da movimentação, nós avisamos aqui que isso poderia estar, então, acontecendo, isso permite que o trader se prepare antes. Esse é o serviço que a gente entrega no Alerta Wild Horses, não é sinais, vai cair, vai subir, ganhe tanto, não é sinais. Nós divulgamos alertas que, uma vez que sejam cruzados, eles disparam uma movimentação e isso permite que o trader coloque ordens antecipadamente, e é isso que a gente quer oferecer para o mercado, que é a possibilidade de tu não estar acompanhando o mercado, mas te beneficiar de movimentações porque tu tem uma ideia antecipada do que pode acontecer. Só que não termina aí. Aí aconteceu toda a queda e aí nós, às 5h52, falamos próxima parada 8K8. Às 5h53 a gente divulgou a imagem. Nós estávamos aí vou mostrar aqui. Nós estávamos 8K5, estamos próximo à parada 8K8. Foi um salto mais sutil, é verdade, menos elástico, mas a gente conseguiu apontar corretamente aí a direção dos preços. Nós não estamos lá exatamente, mas perto dele a gente começou a ter dificuldade. Então a gente está aqui agora aos 8.659. Então isso dá uma oportunidade de entrar em posições, assumir uma posição parcial, caso o trader assim decida, para justamente estar se beneficiando aí dessa movimentação. E uma coin aqui que apanhou bastante aqui ultimamente tinha sido a coin da OKB, né? OKB é a coin oficial da OKEx, então ela estava perto dos 4, ela fez um teste aos 4, a gente viu o volume pequeno e nós então comentamos aqui dentro do nosso grupo que nós não Alerta Wild Horse, nosso grupo pessoal, e nós comentamos aqui a dificuldade então desses preços se manter. A gente viu uma queda, essa queda aconteceu, ela foi até os 2,50 praticamente, 2,40, e com essa queda de hoje a gente se lembrou de consultar esse ativo e teve uma excelente oportunidade de entrada aqui aos 2,10, nós já estamos aos 2,27, então nós acreditamos numa recuperação até essa reta aqui, essa LTA, aos 13,10. Então nós acreditamos aí que tem um bom espaço aí de ganho num tempo aí de 1 a 2 semanas, dá para fazer aí em torno de 50%. Evidentemente tudo é risco, né? Mas
existem oportunidades ocultas nesses riscos. Então, pessoal, essa foi a nossa análise. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Acompanhem o nosso programa, tem edições diárias, exceto às sextas-feiras. E não se esqueça de assinar o canal, ativar as notificações, escrevam um e-mail para contact@greenfield-br.com com o título Alertas e participe do nosso grupo Alertas Wild Horses. É R$ 195 por 3 meses de participação. Um trade bem feito paga isso aí 2, 3, 4 vezes. Até a próxima. Tchau.